Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra. A cidade está empolvorosa, está efervescente. Todos os povos são curados. Todos quantos vão aos discípulos são curados. E Herodes, que tinha matado João Batista, ficou com a pulga atrás da orelha. Será que esse João Batista ressuscitou e agora está fazendo milagre? Será que eu matei o Messias? Porque muitos criam que João Batista era o Messias. Tanto é que João Batista mandou perguntar: és tu o Messias ou vamos esperar outro? Depois que os apóstolos saíram para fazer todos os milagres e regressaram, eles voltaram assim, tinindo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe a Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaída. Eles foram para Betsaída, uma cidade deserta. Eles queriam conversar, queriam fazer os relatórios. Jesus queria avaliar o trabalho deles. E eles falavam: foi maravilhoso demais, a gente falava e os demônios saíam. A gente olhava e o enfermo se curava. Quando nos rejeitavam, a gente balançava os pés, o pó dos pés, e saía fora. Só que a multidão ficou sabendo e seguiu. E ele os recebeu. Jesus tinha um compromisso com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Mas Jesus se compadeceu daquela multidão faminta, necessitada de cura, necessitada de salvação de Deus. E ele recebeu a multidão. E os apóstolos já estavam impacientes, porque eles falaram: nós queremos falar para Jesus o que aconteceu, nós queremos prestar contas de tudo. E o dinheiro que nós ganhamos, todos voltaram com as bolsas cheias de dinheiro para poder fazer, para investir no reino de Deus. Isso aqui eu estou inventando, nem sei se foi assim. Mas por favor, não me condenem. Só estou tentando ilustrar a cena. E já o dia começava a declinar, já era o pôr do sol. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, Jesus, para que, indo a lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem de que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Nós estamos no deserto, Pai. Olha quanta gente tem aqui, 5, 10 mil pessoas. Despede eles para que vão às vilas comprar comida e agasalho, porque a noite no deserto era geladíssima. Mas Jesus lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: mestre, não temos senão 5 pães e 2 peixes. Tudo que sobrou da nossa caminhada, do nosso trabalho missionário. Então está desfeito o que eu falei. Eles não tinham dinheiro, não tinha nada. Só 5 pães e 5 peixes e 2 peixes. A não ser que nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo. Opa, tem dinheiro sim. Porquanto estavam ali quase 5 mil homens, sem falar nas mulheres, sem falar nas crianças. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50. Ranchos, achei bonita essa palavra. Rancho é comida. Lá no sul fala hora do rancho, hora da comida. Então fazei-os sentar em ranchos, grupos. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Isso não é um show de mágica.
Jesus pegava o pão, partia e dava ao próximo discípulo, e partia outro, ia partindo, ia partindo. Jesus ia fazendo um milagre da multiplicação dos pães. Não era um show de ilusionismo, como alguns modernistas querem crer. Todos comeram. E comeram todos, e saciaram-se todos, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Cada um dos apóstolos conseguiu recolher um cesto enorme de pedaços de pão, que daria para alimentar outra multidão. Ou seja, Jesus é água viva, que sempre vai ter, é fonte inesgotável de vida. Jesus é o pão da vida, pão inesgotável, que sempre vai ter, nunca vai faltar. Quem crê em Jesus Cristo nunca vai passar fome, nunca vai passar sede. Essa é a promessa de Deus. E aconteceu que, estando ele só orando, aí acabou a multiplicação, Jesus foi para o monte orar, ou para um lugar retirado no deserto. Estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Jesus sabia do burburinho. Chegou até Herodes, todo mundo estava sabendo. Quem que eles estão falando que eu sou? Eles estão falando que eu sou João Batista, né? Que eu sou Elias? E respondendo, eles disseram: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas qualquer. Alguns dizem que o Senhor é Isaías, outros falam que o Senhor é Daniel, outros falam que o Senhor é Moisés, outros falam que o Senhor é Ezequiel, Isaías. Todo mundo fala qualquer bom. Estão falando tudo. E respondendo eles, disseram. E depois que eles disseram isso, disse-lhe Jesus: e vós, meus queridos apóstolos, meus discípulos amados, os discípulos não estavam aqui ainda, quem dizeis vós que eu sou? E o líder deles se levantou e disse, o líder deles, Pedro, se levantou e disse: nós aqui em conferência para a imposição do novo reino do céu, imposição não como imposição, mas como colocação, eu coloquei a palavra errada. Nós que estamos aqui estruturando o novo reino do céu, dizemos que o Senhor é o Cristo de Deus. O Senhor é o Messias. Ponto. E, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Não falem a eles que eu sou o Messias ainda. Não falem a eles que eu sou o Cristo. Não falem a eles que eu sou o Rei dos Reis, que eu sou o Rei do 7º reino da terra. Não falem eles ainda por enquanto, porque é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. Só que foi interessante, Jesus disse isso, mas eles não entenderam. Porque a mente humana ela é meio entorpecida. Às vezes Deus faz de propósito, Ele cobre um conhecimento para que nós não soframos muito. Então só depois que Jesus morreu que eles foram entendendo o que Cristo estava dizendo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, vocês querem me seguir? Agora já está falando para a multidão. A multidão quer me seguir? Negue-se a si mesmo,
Pare de tanta jactância, de orgulho, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pegue os seus problemas nas suas costas e siga-me. Siga-me, siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Todos os apóstolos creram 100% nisso. Eles entregaram suas vidas para o reino dos céus. Todos foram martirizados e todos ganharam a vida eterna, porque eles não deram importância à sua própria existência. Porque que aproveita o homem granjear o mundo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Adianta você lutar o dia e noite pela vida e perder a vida? Você trabalhar o tempo todo para ficar rico e quando você ficar rico você ficar doente? Porque que aproveito ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Se você tiver vergonha de Jesus Cristo, eu também vou ter vergonha de você. Se você falar que é cristão e não seguir os meus mandamentos, eu vou ter vergonha de você. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e na do Pai e dos anjos, quando Jesus voltar nas nuvens em glória, e você se envergonhou dele, ele vai ter vergonha de você. Agora, se você falar, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Messias, Jesus Cristo é o meu vigia das pessoas, Ele é o Salvador, é Ele que me olha dia e noite e me dá vida e saúde, paz, prosperidade. Amém, Senhor? Em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Jesus faz uma promessa, que daqueles homens que estão ali, alguns não morreriam sem ver o reino de Deus. Essa é uma profecia enigmática. Ela foi cumprida em seguida, mas não fica muito claro, né? A gente intui que seja isso. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntando-lhe dizendo, eu já falei isso. E aconteceu que quase 8 dias depois, uma semana e um dia, dessas palavras, tomou Jesus consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência de seu rosto, e o seu vestido ficou branco, a sua toga ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, da morte de Jesus, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Jesus estava orando com os discípulos e Jesus se afastou um pouco mais com João, Tiago e Pedro. E veio a glória de Deus sobre ele, e ele transfigurou-se, transformou-se em luz. Os 3 homens ficaram abobados, caíram mortos em terra e querendo adorá-los. E entre esses homens estavam, entre Jesus, no meio de Jesus, com Jesus estava Elias e Moisés. Não era uma visão, eram eles em pessoa ali. Tanto é que o Pedro ficou assim, tão transtornado, que falou que já queria fazer uma casa para eles ali no deserto.
Então, talvez esse seja o cumprimento da profecia anterior, que alguns não morreriam antes de ver o reino de Deus. Então o reino de Deus era aquilo ali. Ele viu pessoas transformadas. Tinha dois grupos ali, um representado por Elias. Aí não é dedução minha, é dedução que eu tive dos grandes ensinadores da Bíblia. Aqueles dois que apareceram ali, que vieram do céu, porque já estavam no céu, Moisés e Elias, em pessoa. Moisés significando todos os ressuscitados de todos os tempos, porque lembra, Moisés morreu e ressuscitou. Ressuscitou, porque está no céu e apareceu ali com Elias. E Elias não morreu, mas subiu ao céu numa carruagem de fogo. Veio uma carruagem do fogo do céu e fez um redemoinho terrível. E aquele barulho, aquele movimento, e subiu a carruagem. E Elias subiu no redemoinho. Ele estava dentro da carruagem, certamente. Se ele não estivesse dentro da carruagem, por que ia aparecer a carruagem? Deus não precisava de uma carruagem para fazer o redemoinho. E aí estava lá os dois. Então, esse é o reino de Deus. Jesus está falando assim, agora já sou eu, não são os pensadores, não. Jesus está dizendo, vocês serão habitantes do sétimo reino da terra. Assim como Elias, assim como Moisés são habitantes do reino da terra, do reino do céu, do sétimo, eles estão habitando no céu agora. São exceções, porque nem todos estão no céu. O céu, ele é habitado por anjos e seres celestiais. Elias e Moisés são exceções. Esses virão para morar no reino da terra também. E aqui são os habitantes. E os apóstolos reconheceram isso. Tanto é que tentaram adorá-los e fazer cabanas para eles. Ficaram abobados. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados. E apareceram em glória e falaram da sua morte, a qual ia se cumprir em Jerusalém. E Pedro, que estavam com ele, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E não sabendo o que dizia, estava meio abobado. E dizendo isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu das nuvens uma voz que dizia, Este é Jesus, o meu Filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, emudeceram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A cena foi tão maravilhosa que eles não conseguiram conversar sobre o assunto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é único que eu tenho, meu filho único, primogênito e caçula. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar. E só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai.
E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras que lhe era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Eles não entendiam muitas coisas, assim como nós hoje não entendemos muita coisa. Mas quando a gente não entende, a gente tem que ficar quietinho e guardar a palavra de Jesus no coração. Uma hora a palavra vai florescer e nós vamos falar e nós vamos entender. Quem é o maior no reino do céu? O maior no reino do céu é aquele que se colocar como menor aqui na terra. Simples assim. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Lembram, eles viram o reino do céu. Agora eles estão empolgados a participar disso. Será que Moisés é maior? Será que Elias é maior? Será que é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Mas Jesus, vendo o pensamento deles, tomou o menino e pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo é grande. Sedes humildes, não queira os primeiros lugares nas sinagogas, não queira ser o maior youtuber da internet, contenta-se em ser o menor, homem. Para com isso. Por que você quer 1000 likes? 10 está ótimo. Sossega. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Tinha gente expulsando demônio, mas não era do nosso grupo. Eu falei: para. Nós somos exclusivistas. Só a nossa igreja vai salvar. Jesus disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. O país, graças a Deus, o Brasil, tem quase 80%, eu estou chutando aqui, uns 80% somos cristãos, graças a Deus. E quase 100% dos habitantes do país, talvez 90%, acreditam em Deus. Aleluia! Já é alguma coisa. Jesus disse: quem não é contra nós já é a nosso favor. Então, no Brasil hoje, nós somos uma nação quase que 100%. Bom dia, cavaleiro, vai com Deus. Nós somos uma nação quase que 100% cristã. Graças a Deus, aleluia! E os ateus, eu estava vendo um ateu sendo entrevistado esses dias. Ele falou, eu não lembro qual era o assunto, mas ele falou: meu Deus! Aí lembrou que era ateu. Aquele famoso, ele é o podcast mais famoso aí. Onde é que eu tô aqui, meu Deus? Tá, agora vamos falar dos samaritanos. Os samaritanos eram os povos que não gostavam de Jesus. Eles não gostavam de Jesus, não, eles não gostavam dos judeus. Eles tinham uma rixa que é antiga, lá do tempo de Esdras. Lembra do Sambalá? Que fazia guerra contra Neemias e Esdras, que estavam construindo o templo, porque eles queriam ajudar na construção e eles não permitiram, porque eu não fazia parte do povo, não sei. Aí eles criaram uma rixa, e até hoje essa rixa durava. Então eles eram samaritanos. E aconteceu que, contemplando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Está vendo aqui, ó? E aconteceu que, completando os seus dias para a sua assunção,
manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. A ascensão de Jesus, a Assunção, ela aconteceu depois de sua morte, uns 50 dias. Não é interessante isso aqui? Eu estou vendo agora. Porque aqui, será que Jesus está falando depois que foi ressuscitado? Isso é algo para se investigar. Vamos ficar só com o texto por enquanto. E vai pensando aí, tá bom? E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, assunção, que eu saiba, é subida ao céu, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Ah, não. Agora eu compreendi. Para a sua assunção ao trono do sétimo reino na terra. Graças a Deus, deu esse insight agora. Eu não disse para você que Deus, Jesus Cristo, foi ovacionado como rei do novo Israel, o sétimo reino da terra? Então, alguns dias para a sua assunção, talvez para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Deixa aí em suspensão, tá bom? É só uma ideia, a gente vai trabalhar isso no futuro. Aleluia, Senhor. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali preparar pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Os samaritanos perceberam que eles iam a Jerusalém e não gostaram, porque eles gostavam de adorar a Deus do céu lá mesmo, em Samaria. Mas aí o apóstolo ganhou força e falou: Senhor, eles se nos opuseram, se nos combateram. Quer que eu peça que caia fogo do céu, como Elias pediu? Jesus disse para Pedro. Pedro não, coitado, eu tô culpando Pedro, mas não foi Pedro, foi Tiago e João. Jesus disse para Tiago e João: Para, segura seu cavalo, homem, nada disso. Repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Você está falando, mas vocês são do espírito do maligno. Está querendo jogar fogo sobre o meu povo? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas das pessoas, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Eu vim salvar vidas, não destruir vidas. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus, eu vou te seguir, tá bom? E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, você vai me seguir por quê? E disse a outro: Segue-me. Engraçado, né? Um que queria seguir, Jesus falou: Por que você está querendo me seguir? Não tenho nada. Eu tenho menos que uma raposa. E para o outro ele disse: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Vem você e segue-me. Ouvindo explicações sobre isso, as pessoas dizem, os sabidinhos, ele não estava falando com um homem que estava de luto. Quando o homem disse: Eu quero seguir o Senhor, mas eu quero enterrar meu pai primeiro, ele quis dizer, devia ser uma linguagem idiomática, ele quis dizer: Eu ainda moro com meu pai está velho, eu quero, depois que meu pai passar dessa para melhor, aí eu vou seguir o Senhor. Ora, a resposta de Deus, na pessoa de Jesus. Jesus lhes observou: Deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos.
Ele está dizendo o que aqui? Não vos preocupeis com o futuro. Você ouviu o convite de Jesus hoje? Segue a Jesus hoje. Ponto final. Ah, mas eu não posso seguir toda a lei de Deus, porque eu trabalho e a lei de Deus tem alguns requisitos que eu não posso agora. Tá bom, vai ficar correndo pro mundo. Deixa que o mundo cuida do mundo. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Porém tu vem e seja um discípulo de Jesus Cristo. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Esse aqui não queria esperar a morte do pai, não. Queria só dar um beijinho e falar tchau. Veja a resposta que Jesus disse. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem lança mão do arado e olha para trás não é digno do 7º reino da terra. Isso é uma parábola. Arado era um instrumento para tombar a terra, era um arador. A pessoa segurava assim nas duas mãos forte assim, ó, e era uma barra de ferro longa que tinha tipo de uma enxada que ia fazendo suco na terra. E o cavalo ou o boi ia na frente puxando. Jesus disse: como é que você vai pegar no arado e vai ficar olhando para trás? Você vai cair e tropeçar, rapaz. Quero beijar minha família. Para com isso. Você agora pegou no arado. Você se tornou um semeador do novo reino da terra, do 7º reino da terra. Esqueça. Para com fresquê. Quero beijar a família, quero me despedir, quero enterrar meu pai. Isso é tudo balela. Faça como o profeta fez. Amós, foi Amós, né? Que era boieiro e chegou lá, ele sacrificou os bois a Deus com a lenha das suas carroças. Isso é entrega total. Jesus está falando aqui, Deus é ciumento. Deus exige entrega total, irrestrita. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, em todas as cidades aonde ele deveria ir. Então, essas pessoas, esses 70 discípulos, de 12 agora já passou para 70. Eles iam como arautos do rei, anunciando a chegada do rei. O rei é o Messias, Jesus. Isso está muito claro na minha cabeça e na sua, tá? Tá claro aí? E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Os amigos missionários falavam assim: grande é a seara, mas poucos os cearenses. Abraço aos meus amigos cearenses, nordestinos em geral. Eu, como bom baiano, sei que existe muitas brincadeiras, né, entre os nordestinos e todos que estão aqui em São Paulo. Não me levem a mal, é só uma brincadeira. Grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ao vigia das pessoas que mora no céu, para que mande obreiros para a sua seara. Mande cearenses para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio dos lobos. Tem uma série chamada Entre Lobos. Sim, é isso mesmo. Vocês são pessoas comuns. Eu vou mandar vocês para
no meio de pessoas perigosas. Vocês vão ter que se virar nos 30. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudais pelo caminho. Não fica perdendo tempo. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja convosco. Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós a paz. Trocando em miúdos, entra na casa. Se te receber bem, amém. Se não te receber bem, abane o barro do pé e vai fora. Tire a poeira do pé e sai fora. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Gente, é muito bom aqui. O missionário não precisa ter nada no bolso. O seu trabalho vai ser a missão de Deus. Eu queria ter essa coragem, mas eu não tenho. É triste falar isso, Senhor, mas não sei. Só se o Senhor me mandar explicitamente. Então, o missionário, ele tem o direito de comer e beber às custas daqueles que ele salvou, porque ele chegou na casa da pessoa e falou de Jesus, falou do reino do céu, apresentou a sabedoria do céu. E isso é muito valioso. Então, não é peso nenhum para nós sustentar os missionários, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quer dizer, não fique mendigando aí. Peça ao Senhor da seara que mande os proventos para o seu sustento. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o 7º reino da terra, o reino do Messias. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus está chegado. Já é chegado o 7º reino da terra. E o rei é Jesus Cristo, o Messias. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. A cidade que abandonar a Jesus Cristo será tratada com mais rigor que foi tratada Sodoma. Sodoma foi destruída. Sodoma e Gomorra, as duas cidades perversas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, que se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muitos assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Se Tiro e Sidom, que foram destruídas, se lá fosse feito a metade do que foi feito aí com vocês, Betsaída, Corazim, eles já teriam se convertido. E vocês ficam com esse coração duro? Portanto, para Tiro e Sidom haverá menor rigor no juízo do que para vós. Vocês que estão ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, coloquem suas barbas de molho. E tu, Cafarnaum, será levantada até ao céu, até ao inferno serás abatida. Cafarnaum, você vai para o inferno. Fica perseguindo o povo de Deus. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Rejeita o Pai do céu. E voltaram os 70 com alegria e disseram, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu vi o cramunhão gemendo e caindo e gritando.
porque ele é obrigado a obedecer-lhes. Quando vocês estão em meu nome, ele é obrigado a obedecer-lhes. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Não fique se alegrando porque os espíritos estão te obedecendo, porque demônios estão saindo. Alegrei-vos porque vocês estão fazendo parte do 7º reino na terra. Vocês são servos do Rei Messias, o Rei Jesus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, ó vigia das pessoas, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes a criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e nem conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aquele a quem Jesus quiser revelar, o Pai, será revelado. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular. Agora, em particular, Jesus está dizendo só para você. Bem-aventurados os olhos do que veem o que vós vedes. Você está vendo Jesus? Bem-aventurado. Você está sendo ouvido por Cristo? Deus está te ouvindo? Amém? Vocês são bem-aventurados. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes. Os discípulos de Jesus são bem-aventurados. Quer ser você um discípulo de Jesus? Profetas quiseram e não viram. E vocês viram. Amém? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.